Ao contrário do que muita gente deve estar pensando em casa, alguém deve estar pensando assim, não, mas o Jair está falando de uma grande corporação, né, da CEMIG, mas os princípios podem ser aplicados até dentro de casa, inclusive, né, porque um marido e uma esposa, por exemplo, que quer alcançar uma boa produtividade com a sua família, ele precisa realmente definir aonde eles querem chegar. Sim, pode fazer o coach para casais. Sim. Quais são suas metas, quais são seus sonhos. Mas você não acha que, por exemplo, que a questão da produtividade está muito ligada, é uma questão cultural, por exemplo, quando o brasileiro ele não planeja, não é? Para ele, o tanto que, por exemplo, ele começa com 0, se ele tiver 1, para ele está bom. Então, para ele, aquela produtividade ali, para ele chegar num, ele não importa o tempo que ele levou. Mas se ele chegou, está bom. Ele já saiu do 0. Então, na cabeça dele, ele já produziu alguma coisa. Mas ele não calculou, por exemplo, ele não fez uma relação entre o tempo e o investimento que ele teve para chegar naquele 1. Se ele tivesse parado para planejar, ele poderia ter chegado a 5 no mesmo tempo que ele chegou a 1. Não seria uma questão cultural? Sim. Exato. Quando eu falo questão cultural, talvez assim, uma falta de educação para isso aí, para esse tipo de coisa. Porque se a pessoa não define aonde quer chegar, não sabe como chegar lá. Tem uma passagem no livro Alice do País das Maravilhas que a Alice perguntou assim, como é que eu faço para sair daqui? Eu preciso sair daqui. Aí o gato perguntou para ela, aonde você quer chegar? Ela falou, não sei, eu quero sair, quero ir para qualquer lugar. Aí ele falou, se você quer ir para qualquer lugar, tome qualquer caminho que você fatalmente chegará a algum lugar. Então, é assim, nós estamos pedindo, eu vou tomar qualquer caminho, começar a fazer esse curso aqui, não tá bom, diz que tem uma propaganda assim, nesse momento, diz que é na China que está, então vou estudar isso aqui, não, diz que é Argentina, vamos estudar isso aqui, vamos fazer isso, não tem um planejamento. Então, se não tem um planejamento, primeiro, ele não tem a perspectiva das suas reais capacidades. Todos nós somos diferentes. Você tem um conjunto de talentos, como eu tenho, ela tem um dela. O primeiro fator, definir qual o conjunto de talentos, qual é o meu equipamento emocional, meu equipamento intelectual, minhas características, meus atributos, que Deus me deu. E vai me cobrar depois, quais são os seus talentos, como é que você vai usar seus talentos. Uma coisa que é extremamente bíblica, né? Claro. O coaching não inventou nada. Nada. Jesus foi o primeiro e o maior coaching que nós conhecemos. Espero que ele possa me inspirar. Jesus tinha esse sistema de perguntas. A gente sempre via Jesus perguntando e ele deixava, às vezes, os discípulos assim, na hora eles ficavam pensando assim, estimulava eles a pensar e buscar de dentro. É isso que o coach faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele usava muita analogia e pergunta, a parábola, né? E a pergunta, que é para levar a pessoa a pensar, que é para tirar de dentro dele. Tem esse negócio que eu não sei o que é bom para você. Sim. É falso esse negócio, mentoria, eu sou consultor. Trabalhei como consultor há muito tempo. E hoje, claro, vou usar esses ensinamentos, mas na hora com o coach, você é que sabe. O milagre, não vamos esperar milagre de Deus, não. O milagre é você. Está tudo dentro de você. Já está pronto, né? Só exercitar para a semente germinar. Deixa eu fazer uma pergunta desafiadora. Eu estava vendo uma pregação do Dr. Miles Monroe e ele dizia na pregação o seguinte, que cientificamente é comprovado que em todos os países essas grandes ondas de violência, até mesmo nos Estados Unidos, essas grandes ondas de levantes, de gangues, de pessoas contra pessoas, tal, isso está relacionado, isso que foi cientistas sociais que andaram em todos os países, disseram que isso está relacionado e relação família com pessoa. Quando a pessoa não tem uma base familiar, realmente ela acaba sendo uma afronta aos padrões sociais do país ou da cidade onde ele vive. Minha pergunta é a seguinte, vamos dizer assim, que Deus te instituísse, Jair, como alguém que pudesse organizar algumas coisas para que o Brasil fosse mais produtivo. Quais seriam as fontes que você bateria de frente, que você diria assim, olha, aqui nós precisamos mexer, aqui nós precisamos colocar o Brasil... Eu sei que é uma pergunta muito ousada, mas eu sei que Deus nos dá a condição, às vezes, de interceder para que algumas coisas aconteçam. E eu sei que essa pesquisa, eu também achei ela um pouco pejorativa, dizer que o brasileiro é improdutivo, é uma coisa muito genérica, eu também achei um pouco, sei lá, meio incabível. Mas
em número, isso relativo realmente a gente menos produtivo. O americano é 85% produtivo mais que o brasileiro, 8% mais que o japonês, e isso numericamente. Mas existem fatores sociais no Brasil que precisam ser confrontados. Quais seriam esses fatores que você acha que mudaria a história do nosso país? Nossa. Eu tenho pensado muito, Maurício, aliás, a gente tem trabalhado com isso, esse programa de trabalho técnico social, né, trabalho socioambiental. Nós temos verificado o seguinte, é que essa explosão da violência, por exemplo. Aliás, esse é um fator também que influencia na produtividade. Imagina a população de São Paulo hoje, saindo para ir trabalhar, as pessoas estão com medo. Estão com medo de ser a próxima vítima. Se você tiver um amigo policial, é perigoso. Estão com medo. Aliás, essa organização está sendo produtiva. Uhum. Essa organização que está por trás disso aí... Está alcançando o alvo, a missão deles. O objetivo dela, o que ela está produzindo. Né? Então, nós tivemos esse fenômeno por um descaso, na minha visão, com a população rural. Nós tivemos esse êxodo rural que veio ocasionar essa urbanização descontrolada e mal planejada. Hoje estão tentando esses projetos sociais aí, pegar esses aglomerados, fazer Vila Viva, esses programas aí, fazer um trabalho social também, consertar uma coisa. Mas veja só, já existem algumas correntes, pessoas pensando o seguinte, tem uma propaganda que eu vi há pouco tempo falando assim, tem um hospital é ali, você vê isso no rádio? Uma propaganda, alguém perguntou, onde é que é o hospital? O hospital ali, você passa a Pinguela, logo depois tem um hospital. Mostrando essa visão de restituir o homem à sua origem, porque ele é bom de se viver. Mas, de repente, a pessoa vem para cá, vem com a família inteira, porque lá não tem condição de estudo, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Não tem nem asfalto. Chega aqui, pega a insegurança. Chega aqui, vem para os aglomerados e o pai, às vezes, separa da mãe, porque a instituição família hoje está totalmente desgastada. Hoje, quando eu falo aqui, e eu falo... primeiro louvando a paciência da Nelly, minha esposa, por estar comigo até hoje, né? Não, ela é produtiva, ela é produtiva. Mas assim, quando eu falo, eu encontro pessoas, meus ex-companheiros, como é que é? Você está casado ainda? Com a mesma pessoa? Que novidade. Aí faz aquela expressão como se falasse, coitado. Que falta novidade, que falta de competência. Ou falta de criatividade, né? Eu falo, onde é que está a competência, né? Ou pelo menos a paciência, a tolerância, né? Porque mas o que você está falando é muito sério, porque o indivíduo, quando casa hoje, ele já tem que traçar uma meta de produtividade. Eu quero estar casado 50 anos com essa mulher. E para bater essa meta, realmente o cara tem que ter produtividade. Primeiro pensar no juramento que ele fez no altar. Porque o casamento fica aquele negócio, será que o cara está pensando viu? Falando no que vai acontecer depois da festa, ou está pensando no juramento que ele fez até que a morte separe? O pai chamando a atenção do noivo aqui, ó. Chamando a responsabilidade aqui, até que a morte separe, sendo ali solidário na saúde e nos desafios também, na doença e tal. Aquilo é bom a gente, de vez em quando, aliás, você falou nesse negócio do casamento, eu estava pensando, podia fazer um casamento para quem já está casado há muito tempo, eu vou me candidatar esse programa aí, como é que chama? Não falta nada. Não falta nada. Quer casar de novo? Casar de novo, para dar exemplo, 35 anos de casado, 40 vem aí, boda de quem? Nem sei. Boda de muita coisa. Para estimular não só o casamento, mas... Não, mas a nossa ideia é essa, a nossa ideia é ter uma produtividade positiva no ramo da família. Nós precisamos disso. O senhor Jair, está sendo benção estar com o senhor aqui com a gente, né, falando sobre coaching, produtividade. Mas assim, deixe suas considerações finais, seus contatos também, inclusive dando, como o Maurício perguntou, as dicas, né, para uma pessoa comum, quer ser mais produtivo. Quais são os primeiros passos que ele tem que seguir? Se o senhor estivesse aqui podendo falar para um cliente seu, olha, você quer ser produtivo, independente da área que for, obviamente você tem que dar aqui princípios para, independente da área que o indivíduo tiver, ele poder aplicar esses princípios. Sim, primeiro assim, vamos separar então. As pessoas que trabalham, a mão de obra da empresa, mão de obra, produção e tal, conversar mais com as pessoas, com os supervisores, para identificar qual é o valor daquele trabalho, o que ele realmente está produzindo, o que ele está trazendo de resultado. As pessoas se conscientizarem mais do sentido do trabalho como transformador. O trabalho
ele é lei divina. Deixa eu interromper o senhor. O senhor está falando muito da questão do corporativismo. Sim. Mas nós estamos pensando também naquela dona de casa que precisa produzir, porque o funcionário na empresa ele tem a carga horária de tal hora, e aí ele, muitas vezes é medido pela quantidade de peças que ele produz ou de vendas que ele produz naquele X horário, no horário determinado. Mas a dona de casa, por exemplo, né, que às vezes não entende nada de corporativismo, mas entende muito de produtividade. Né? Então eu queria que o senhor falasse assim, de maneira geral, né, para a gente poder finalizar. Tá, então eu preciso ampliar mais o conceito de trabalho. Para mim, trabalho é toda a ação que visa transformar situações atuais em situações desejadas, situação pretendida. Então, sempre que a gente tem um desafio, alguma coisa por fazer, e eu diria, o trabalho é eleitoral exatamente por isso, porque Deus sempre nos deixa desafios. Se fosse para não ter trabalho, Deus deixava tudo pronto. A gente não teria que ter trabalho nenhum. O trabalho, aliás, o maior trabalho que eu entendo que Deus espera de nós, o Cristo falou, vocês podem fazer muito mais do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Então, o principal trabalho é construir um mundo sustentável, construir um mundo melhor, um mundo de relacionamento humano, um mundo... Aliás, a minha empresa, fazer um parênteses, eu gosto muito de parênteses, porque minha cabeça é do águia, né? A nossa empresa agora, nós estamos trabalhando agora um trabalho importantíssimo, que é o trabalho que nós ganhamos na licitação junto com a Copasa e com a DEOP, para a despoluição da bacia da Pampulha. Todos os córregos que vêm lá, de Contagem, caem na Pampulha, você passa lá agora, aquele mau cheiro que está. E o prefeito Márcio Lacerda está na ONU fazendo articulações para que a Pampulha seja um patrimônio histórico da humanidade. Se eles chegarem aqui num dia de sol desse quente aí, nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que pensar. Então, tem o trabalho de intercepção do esgotamento sanitário, que vai despoluir os córregos, mas não adianta, nós temos que fazer um trabalho de educação com as pessoas, para que elas possam conviver e elas sejam parte desse processo. Não é a prefeitura, a Copasa, a SES que está fazendo para elas. Nós vamos fazer juntos para que seja sustentável, para que se possa manter aquilo. Então, a visão do trabalho, quando eu cheguei na empresa, então, contratei as pessoas, temos 12 pessoas trabalhando nesse projeto, psicólogos, assistentes sociais, geólogos e tal. Falei, olha, gente, nós estamos com um projeto que é mudar a bacia de Pampulha. Um cartão de visita aqui, para ser patrimônio da humanidade. Nós vamos escrever a nossa história nisso. É diferente de chegar e falar, nós temos um trabalho para fazer, vocês vão ganhar tanto no final do mês, vocês vão trabalhar tanto horas por dia e tal. Então, elas são parte desse projeto. Então, é preciso que a gente veja o trabalho como não como um ralar, um ter de fazer, mas graças a Deus eu posso trabalhar. Eu tenho mãos perfeitas. É uma mudança de mentalidade. Eu posso trabalhar. O trabalho é uma forma de eu construir coisas, é uma forma de eu realizar meus sonhos. A dona de casa, ela tem o trabalho dela lá, mas ela pode compatibilizar um outro trabalho com aquele. Tem aquele trabalho que é importantíssimo, embora seja, e às vezes é pouco valorizado, é um trabalho que ela faz, o pessoal lá desfaz, seja, tudo tem que fazer de novo e tal, mas mesmo assim, vamos valorizar aquilo, vamos agradecer a Deus porque nós temos saúde para fazer aquilo, não dependemos de que outros tenham de fazer por nós podemos fazer, e vamos identificar quais são os seus talentos. Se você tem, às vezes a pessoa é dona de casa, mas ela tem um talento de escrever, por exemplo, por que não, se ela tem aquele talento, escrever um livro? Ah, mas eu já estou muito velho, eu tenho mais de 60 anos. A maior escritora lá de Goiás, Cora Coralino, escreveu o primeiro livro dela aos 75 anos de idade. Já não existe idade para quem quer criar. Aliás, Deus falou, não existe a eternidade. A idade aqui, agora, com o que Deus me dá e com a condição que eu tenho de criar. Terminou?